O pequeno Antônio odiava ficar na casa de vizinhos quando era mais novo, principalmente na residência de uma senhora muito idosa, que era sua vizinha e tinha diversas manias, muitas das quais eram bem peculiares e estranhas. Vários vizinhos relacionavam esses costumes com bruxaria e feitiçaria, embora nunca tenham visto a velha senhora fazendo nada de mal, ou que pudesse ser considerado como algo demoníaco e macabro. Apesar de tudo, os pais de Antônio muitas vezes não tinham com quem deixá-lo quando os dois precisavam sair juntos para resolver alguma pendência ou assunto nos quais estar com uma criança não seria bem adequado. Seus pais até conheciam a fama da senhora, mas não se deixavam levar pelo boato, não acreditavam nessas bobagens de bruxaria e magia. Confiavam muito nela. Assim, sempre que precisavam, deixavam seu pequeno filho aos seus cuidados. Para o pequeno Antônio, aquele era o mais horrível dos pesadelos. Ele não conseguia dormir nem por um minuto enquanto estava na casa da senhora. Até mesmo uma piscadela era consideravelmente difícil devido à série de inexplicáveis ruídos que sempre foram ouvidos na sua pequena moradia. O apartamento de seus pais era exatamente ao lado do apartamento onde a tal idosa morava, e havia uma parede comum às duas residências. Perto dela, Antônio às vezes ouvia uma música cantada pela senhora, que fazia com que ele sentisse arrepios horríveis e ficasse completamente apavorado. A música era mais ou menos assim: 1, 2, 3, você me ouve e não me vês. 4, 5, 6, jamais me encontrareis. 7, 8, 9, estou mais perto do que pensa. E por aí ia. Ela sempre repetia essa música, principalmente quando Antônio estava perto da tal parede que dividia os apartamentos. Parecia que ela sabia que ele estava ali ao lado. O menino, que ainda era bem novo, se sentia perseguido por aquela voz trêmula e rouca que a velha possuía, devido à idade avançada e uma vida inteira de tabagismo. Ele sempre tentava se esconder em algum canto dentro de casa, mas dificilmente conseguia. Ele sabia que os melhores lugares para serem usados como esconderijos eram o guarda-roupas e embaixo da cama, mas em sua cabeça era ali que os monstros também se ocultavam, esperando que algum desavisado aparecesse pelo lugar. Ele só se sentia seguro quando os pais estavam em casa, ao lado dele, ou quando ele estava na casa de outra pessoa, que não fosse, é claro, aquela velha senhora suspeita. Às vezes, ela ficava cantarolando aquela música o dia todo, e isso era uma tortura para aquele pobre menino. Com o passar do tempo, o menino foi crescendo, e o seu medo foi diminuindo. Embora tivesse morado ao lado dela por muitos anos, quase não via mais a tal senhora, e praticamente havia se esquecido dela e dos traumas que ela lhe causou na sua infância. Tornou-se um jovem rapaz, trabalhava bastante e já tinha até a sua própria residência, quando, em uma noite, enquanto caminhava do serviço para casa, um assovio foi ouvido por ele, ecoando em uma rua escura e deserta, já bem tarde da noite. A princípio, parecia ser uma melodia conhecida, mas ele não conseguia distinguir de onde lembrava daquele som, de onde conhecia aquela canção, tão estranha, mas ao mesmo tempo familiar. De repente, sem que ele pudesse ainda se recordar completamente daquela sinfonia, os assovios se transformaram em palavras, e ele pôde ouvir, depois de muitos anos,
aquela velha canção que dizia: 1, 2, 3, você me ouve e não me vês. 4, 5, 6, jamais me encontrareis. 7, 8, 9, estou mais perto do que pensa. E isso não era o pior de tudo. O problema é que não era só a mesma canção, mas até a voz era igual à da velha. Parecia que seu sangue havia parado de circular e o seu coração tinha pulado fora do corpo. Tamanho foi o seu pavor e assombro. O jovem começou a sentir um enorme peso nas pernas, que quase o impedia de andar e sair correndo dali. O som parecia estar vindo de todos os lugares, às vezes à sua frente, em outros momentos pelos lados, e muitas vezes pelas costas. Subitamente tomou um impulso e disparou daquele lugar, correndo o mais rápido que podia. Correu muito até chegar em sua casa. Entrou depressa e se trancou lá dentro. Logo em seguida, um acesso de riso o acometeu e ele se sentiu um imbecil. Ele agora era um homem, morava sozinho em sua própria moradia e não tinha por que fugir das memórias de sua infância. Provavelmente a canção que ouviu deveria talvez ser parecida com aquela que ele conheceu enquanto criança, e devia estar sendo entoada por algum morador das redondezas. Assim, depois de respirar fundo e se tranquilizar, pensando nas tolices que passaram pela sua cabeça, continuou com aquela sua rotina diária, ouvindo primeiro as mensagens em sua secretária eletrônica. Naquela noite, havia um único recado. Era de sua mãe, pedindo que no dia seguinte ele lhe acompanhasse durante um funeral. Sim, era o funeral daquela senhora, que tinha falecido naquela tarde, em casa, depois de várias semanas bem doente. Sua mãe tinha permanecido ao seu lado durante seus últimos momentos e contou que a senhora tinha revelado, um pouco antes de morrer, que tinha o desejo de ver o seu filho Antônio por uma última vez, enquanto ainda estava viva. Parece que a senhora não conseguiu realizar o seu desejo exatamente da maneira que tinha vontade, mas mesmo assim não deixou de ver o rapaz, que anos atrás era o menininho que ela tanto gostava de tomar conta, enquanto os pais não estavam em casa. Antônio, por sua vez, nem dormiu naquela noite. Sentia calafrios terríveis e ficava com os braços e as pernas tremendo, enquanto lembrava da antiga canção que a velha passava o dia todo cantando. 1, 2, 3, você me ouve e não me vês. 4, 5, 6, jamais me encontrareis. 7, 8, 9, estou mais perto do que pensa.